Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 9. Você achou no seu lugar aí? Vou começar a ler aqui na minha versão. Diz assim: No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra de Deus. Quantos aqui têm ouvidos? Você tem? Eu tenho absoluta convicção que o Senhor ele fala através de metáforas, através de figuras de linguagem para a nossa vida, né? Quando ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, deve prestar atenção e ouvir, é porque existem maneiras e maneiras de nós ouvirmos. Amém? A gente sempre fala que tem uma diferença muitas vezes, né? Entre ouvir e entre escutar. Eu tenho um sono muito pesado, gente. Eu tenho uma facilidade muito grande em dormir. Se eu acordar 2 minutos faltando para o meu despertador tocar, eu vou olhar e falar: nossa, que bom, tem 2 minutos. Eu volto a dormir instantaneamente e depois de 2 minutos eu levanto no meu despertar. Minha esposa já é completamente diferente. Então, se ela levantar 10 minutos, até ela pegar no sono, ela já levanta. E já aconteceu coisas de ela precisar, ou ela vai sair, ela acordar antes, ela precisar me acordar e precisar falar alguma coisa para mim. Tipo, sei lá, lava a louça, tipo, qualquer coisa. Só que se ela me acorda, ela vai ficar assim para mim: Você tá me ouvindo? Você está acordado? Você está prestando atenção? Porque eu vou estar falando e talvez eu esteja respondendo, mas eu estou praticamente dormindo. E eu vou voltar a dormir. E isso acontecia muito também na época com a minha mãe, que ela saía, às vezes de manhã, ela chegava e falava: Você não fez tal coisa? Eu falei: Mas eu tinha que fazer? Ela falou: Eu falei para você, te acordei e falei isso. Eu falei: Não, você nem me acordou. Mas, por quê? Existe uma diferença gigantesca entre você escutar, você ouvir falar de algo e você prestar atenção, certo? E você entender, que também é uma outra dinâmica. Nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar com nossas vidas. E esse é um caso muito interessante. Nós acabamos de ler uma passagem que diz que Jesus saiu de onde ele estava, chegou numa localidade e muitas pessoas vieram ao seu encontro. A palavra de Deus vai dizer que muitas multidões. Multidão já é muita coisa, certo? Agora, muitas multidões é o ápice da reunião de pessoas que a gente pode colocar. Essa parábola também está registrada nos livros de Marcos e no livro de Lucas. E Marcos, eu acho que é Marcos. Lucas vai dizer que pessoas de todas as cidades ao redor vieram encontrar ele. Então quero que você monte sua cena. Meu pai sempre falava isso para mim: vive a cena do que a gente está sendo relatado ali na palavra de Deus. Cidades inteiras, muita gente veio encontrar Jesus. Tanta gente que eles precisaram arrumar uma maneira de falar com aquelas pessoas, certo? O que a Bíblia diz? Que Jesus entrou num barco, eles se afastaram um pouco, todo o povo ficou na beira-mar e eles ficaram no barco para conseguir ter uma certa distância e conseguir falar com as pessoas. De tantas pessoas que eram, Marcos vai dizer isso, que ele se afastou, né, por
causa da grande quantidade de pessoas, Jesus se afastou para conseguir falar e conseguir ser entendível e conseguir ser ouvido por todas as pessoas. Mas Jesus termina dizendo, né, depois dessa parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é muito bom a gente relembrar ter isso em mente. O Senhor estava falando com muita gente e ele fez um esforço muito grande, os discípulos fizeram uma logística muito grande para que ele pudesse se comunicar a tanta gente naquela realidade. Mas Jesus, nesse momento, ele tem o público, tem as pessoas, tem uma maneira de falar com todo mundo e ele escolhe falar de uma maneira não tão comum. Ele vai falar por meio de parábola. Jesus podia chegar lá e falar de maneira como, em outros momentos ele falou, como João Batista, em alguns momentos precisou falar, olha, arrependam-se dos seus pecados, né, é chegado o reino de Deus e tudo. Mas Jesus tem uma outra forma de falar a respeito do reino. Ele fala através de uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? Você sabe o que é uma parábola? Alguém aqui se arrisca minimamente falar assim, olha, eu acho que é mais ou menos isso. Parábola, a gente está muito acostumado com isso, a gente conhece como uma história que a gente ouve, que tem um certo aspecto de ficção, né? Onde nós aprendemos alguma lição, nós aprendemos algum valor do reino, nós entendemos algo a mais, né, do reino. E eu estava dando uma pesquisada um pouco a mais, e num dicionário grego ele vai colocar que parábola era uma maneira também de você organizar coisas. Como assim? Quando você põe uma coisa do lado da outra, você imagine que você tem muitos objetos, você tem uma coleção de sapatos e você coloca um do lado do outro. Parábola também no sentido objetivo é você organizar isso, você organizar uma coisa do lado da outra. E no sentido figurado e no sentido da metáfora é você, além de ter uma história, é você fazer uma comparação. Por isso que essa figura de a gente colocar uma coisa do lado da outra é interessante a gente ter em vista. Porque quando nós lemos uma parábola, quando nós lemos um trecho da palavra de Deus, que é uma parábola, e eu faço esse convite para você, toda vez que você se confrontar com isso na palavra de Deus, é que você vai colocar a sua vida do lado dessa parábola. Porque você vai encontrar qual é a sua correspondência naquela história. Não é uma simples história de ficção para você entender algum valor do reino. Nós estamos expostos nas parábolas. Nós somos, quando você vai lembrar da parábola do filho pródigo, nós somos um dos filhos, com certeza. O seu coração ou está mais próximo do filho mais novo, ou está mais próximo do filho mais velho. A nossa vida está exposta. E é uma maneira de Jesus de mostrar como nós devemos enxergar a nossa vida e como nós devemos aprender através disso. Então, para a gente ter uma noção, para te dar uma definição ainda mais clara, uma narrativa, conforme um dicionário, fictícia, mas apropriada às leis e o uso da vida humana, pelo qual os deveres dos homens ou as coisas de Deus, particularmente a natureza, a história do reino de Deus, são figurativamente retratados. Então a gente tem uma figura, onde nós temos uma história, que pode parecer uma história trivial, mas a nossa vida está nessa história. Toda parábola que você encontrar, tente fazer isso no seu exercício matinal, no seu exercício devocional. Coloque sua vida do lado. Coloca, aqui está a parábola, aqui estão os personagens, aqui está a história, aqui está qual que foi a reação de cada uma delas. E essa é a minha vida, né? Você coloca do lado e você vai identificar como está o nosso coração e aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Então, Jesus ele toma essa decisão de se comunicar através de parábolas e os discípulos vão, inclusive, fazer uma intervenção. Eu queria que, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, eu queria que a gente lesse o verso 10. Se o João conseguir colocar também. O verso 10, os discípulos indagam Jesus a respeito disso. Aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram, por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E aí, eu te faço uma pergunta também. Você já parou para pensar por que num mesmo ambiente, talvez no mesmo encontro, numa mesma célula, a mesma palavra ministrada
a mesma experiência vivida é tão diferente na vida de uma pessoa para a vida de outra pessoa? Você já esteve num encontro, numa vigília, alguma coisa assim, que algumas pessoas saíram extremamente tocadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus, e outras saíram como se fosse um domingo qualquer? Nós estamos num ambiente de muitas pessoas, né? E talvez, mesmo com as mesmas, todo mundo teve a mesma experiência, todo mundo ouviu a mesma coisa, todo mundo foi impactado pela mesma coisa, mas se nós não tomarmos cuidado, alguns corações vão sair daqui diferentes de outros. Talvez algumas pessoas vão tomar decisões práticas para a sua vida e vão conseguir ter a vida transformada, e outras vão sair e vão dormir e vão acordar segunda-feira de manhã, como se nada tivesse acontecido. Existe uma diferença, existe uma questão na palavra. A gente sempre comenta isso, que em muitos momentos nós ouvimos tantas coisas, a gente vive com tanta informação, é tanto canal de YouTube, é tanta igreja, é tanta ministração, que às vezes a gente sabe que algumas coisas não são, se a gente for usar esse exemplo da semente, que a semente não tem a mesma qualidade, talvez, em todos os ambientes. Mas nós podemos ter no mesmo ambiente a palavra de Deus sendo professada, a ministração por meio dos pastores, de quem estiver aqui, por meio de quem está aqui ministrando louvor também, a mesma palavra, a mesma mensagem, e nós corremos o risco de sairmos aqui pessoas diferentes. Alguns impactados, alguns transformados, e outros não. E é isso que essa parábola nos ensina. Então eu queria refletir com vocês sobre isso. A Bíblia fala que algumas pessoas entendem e outras não. Que algumas pessoas faz sentido, e a gente vai ver com mais detalhe que a semente dá fruto, mas outras pessoas não. E aí, às vezes a gente pode entender, fala, nossa, mas por que Jesus? Porque Jesus fala, né? Vocês foi dado a condição de entender, a eles não. E às vezes a gente pode chegar a pensar, fala, nossa, será então que Deus escolhe os seus? Que para alguns Deus fala de maneira mais clara, para alguns Deus revela, e para outro não. Para outro Deus não quis muito, né? Então, Jesus não queria que os outros entendessem eles. Mas eu já adianto que não é isso que nós cremos. Nós cremos que a revelação da palavra, que a revelação da mensagem de Deus, que a experiência de nós sermos transformados em nossos encontros, em nosso dia a dia, em nossa célula, são igualmente disponíveis para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas, embora a palavra seja a mesma, embora as pessoas possam estar ouvindo por meio da mesma pessoa, no mesmo ambiente, existe algo no meio no seu coração que pode impedir que a palavra seja gerada em nossos corações. E é isso que eu queria conversar com vocês de maneira mais profunda. Então vamos à explicação da parábola? Tem uma coisa muito interessante, os discípulos se interessam em saber, né? Qual que é a explicação, qual que é a lógica de tudo isso. E a partir do verso 19, Jesus começa a dar uma descrição do que ele acaba de falar, e eu queria ler com vocês novamente. Então, a partir do verso 19, capítulo 13, a partir do verso 18, Jesus diz assim: compreendei, pois, a parábola do semeador. Então, Jesus vai dar a explicação. Verso 19 diz assim: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira-lhe o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então nós temos o primeiro quadro aqui, como eu falei com você no início. O seu exercício nessa noite é colocar a sua vida do lado e a gente vai identificar onde a gente está. Algum dos solos é o nosso coração hoje. Talvez um pouco mais talvez um pouco menos, mas a nossa vida está retratada aqui. Então no verso 19 ele diz isso, que as pessoas que não entenderam são como a semente que caiu na beira do caminho, certo? Então na parábola vieram os pássaros e pegaram a semente, e o Senhor Jesus vai dizer que Satanás rouba essa semente da palavra de Deus, e por isso não é gerado fruto no coração daquela pessoa. E aí eu queria desenvolver com vocês isso. Por que em algumas pessoas não é entendido, como Jesus vai falar? Por que em algumas pessoas isso não é revelado no coração, isso não cai? E antes de mais nada, é preciso a gente relembrar
Uma dinâmica do reino de Deus. Existe uma dinâmica que é, como qualquer relacionamento, o Senhor nos chamou para nós termos relacionamento com Ele. Amém? Não foi para você vir um culto, simplesmente, para você bater ponto numa célula. Não foi para você fazer alguma atividade prática aqui no ministério. Tudo isso faz parte. Tudo isso é o nosso dia a dia. Mas tudo isso é reflexo de um relacionamento com Deus. Não adianta nada eu estar aqui em cima, eu ajudar a ministrar aqui o louvor, ou a pregar, ou a falar a palavra de Deus para você, se eu não tiver relacionamento com Deus, no meu cotidiano, correto? Como qualquer relação, nenhuma relação ela é unilateral, certo? Os amigos que você tem, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos aqui na nossa comunidade, na sua família, você só tem relação com quem você tem uma troca mútua, certo? Porque se você entende que em alguma relação só você faz e outra pessoa não faz, você não consegue desenvolver algo com profundidade com essa pessoa, correto? Se você está num casamento que só uma pessoa ali se dedica e procura agradar o outro e tudo mais, vai ser algo extremamente cansativo, porque está completamente centrado em um lado da relação. Com o Senhor, com o nosso Deus, com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Nós estamos em um relacionamento. O Senhor busca ter conosco relacionamento. Quando Ele cria o mundo e coloca o homem e a mulher no jardim, no Éden, o que a palavra de Deus diz que o Senhor fazia todos os dias? Ele vinha ter relacionamento com eles. Ele vinha procurá-lo. Todos os dias, no final da tarde, a gente conhece a expressão, na viração do dia, o Senhor via ter comunhão com o homem. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Este é o propósito. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos aqui na igreja, nós temos contato com o corpo, nós exercemos os nossos dons ministerialmente, nós estamos em nossa célula. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso é fruto, ou deveria ser fruto de relacionamento com Deus. Então, isso nos ensina, essa realidade, nos ensina de que quando nós não temos o nosso coração disposto, o nosso coração entregue, para que o Senhor possa falar em nossas vidas, nós não conseguimos, nós somos privados de entender Ele, porque o nosso coração está duro. A gente vai entender isso ainda mais para frente, porque entre o final da parábola e entre o começo da explicação de Jesus, Jesus começa a falar muitas coisas. O verso 11, a gente leu até o 10, aí eu queria ler o verso 11 com você. Se der para colocar aí também, João. Jesus vai dizer assim, nesse mesmo contexto, Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas. Por quê? Olha o que ele vai falar dessas pessoas. Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e nunca entendereis. E vendo, vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E com os ouvidos ouviram de má vontade. E fecharam os olhos para que não vejam. Nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Olha o problema desse solo. Por que esse solo é duro? Porque o coração é duro. Lembra que a gente estava colocando aqui a perspectiva que os solos são os corações? Um solo duro é um coração duro. A palavra de Deus vai nos lembrar de inúmeras histórias, de inúmeras passagens, onde as pessoas foram privadas de terem revelação, de terem entendimento de algo, porque o coração dessas pessoas estava duro. E aí eu queria relembrar alguns exemplos com vocês sobre isso. Hebreus 3, do 7 ao 9. Você pode pôr aí para mim, João? Hebreus 3, do 7 ao 9.
Olha um dos exemplos que nós temos. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O povo de Israel teve uma experiência muito negativa por ter um coração duro, por ter um coração resistente àquilo que o Senhor fez. O povo de Israel viu muita coisa. Nós vamos relembrar. Eles são libertos do Egito, eles vivem toda a experiência dos milagres, das pragas no Egito, eles são libertos, eles estão diante do mar, o mar se abre, eles estão diante do deserto para caminhar até a terra onde eles estariam. E durante o dia eles têm uma nuvem que acompanha, que guarda do sol. À noite eles têm uma coluna de fogo que ilumina, que dá direção e que protege do frio. A roupa deles não se desgasta. O sapato deles crescem conforme as crianças iam crescendo. Eles recebem maná diariamente. Eles tocam na rocha e a água sai. Mas mesmo assim esse povo tinha um coração duro. E tudo que aconteceu naquele ambiente, tudo que aconteceu naquele deserto, por terem um coração duro, quantos entraram na terra prometida? E lembra? 2 pessoas. Por causa de um coração duro. Por causa de um coração não sensível a isso. A gente vai relembrar também que inúmeros processos durante esses 40 anos, tem uma vez que Moisés sobe, Moisés demora um pouco mais, ele já fala, gente, essa ideia de Deus é errada aqui. Pega o ouro de todo mundo e a gente vai construir uma outra coisa e vamos construir um bezerro aqui de ouro. E às vezes a gente olha isso e a gente lê na palavra e fala, nossa, mas o povo de Israel era muito, muito ruim, que coração duro. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente não ser atento ao nosso coração, nós somos iguais. Porque nós experimentamos tudo, nós acabamos de cantar a Ele que nos enxergou, que nos resgatou, nós cremos que Ele morreu por nós, que Ele nos incluiu na sua morte, e a gente ainda assim pode ter um coração duro. E a gente ainda assim pode ter um coração resistente. E isso é decisivo para que muitas vezes a gente não tenha contato e não nos seja revelado a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e a gente sai de encontros como esse normal. Porque o nosso coração estava endurecido. Quando nós temos esse coração endurecido, nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Tem outro exemplo maravilhoso que eu queria ler com vocês. Mateus 13, 54 a 58, está bem pertinho aí de você, você pode virar uma página. Eu acho que você já chega. 13, 54 ao 58. No meu título aqui da minha Bíblia, está escrito, Jesus é rejeitado em Nazaré. Próprio Senhor Jesus rejeitado. 54 diz assim, e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga. De modo que este se maravilhava e dizia, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Mas aí eles respondiam, não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, é somente na sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não se realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha o perigo. Jesus, que estava fazendo tudo isso, que já teve essa experiência antes, que já passou pelo Sermão da Montanha, que já estava fazendo muitos milagres, ele chega em um momento na sua cidade. Lembre-se, nós chamamos ele de Jesus de Nazaré, certo? Ele chega na cidade que ele cresceu. Ele chega na cidade que ele talvez tinha amigos de infância, como eu e você, como você se projete no seu bairro de onde você cresceu. Jesus chega nesse ambiente. E Jesus, por onde ele passava, nós vemos isso no seu ministério, que as coisas não ficavam iguais, não ficavam da mesma maneira. A gente costuma brincar que quando ele chegava no velório, o velório virava festa porque ele ressuscitava muitas vezes
a pessoa que tinha morrido. Onde havia doença, ele vem com cura. Onde havia tristeza, ele vem com alegria. E ele vem com esse ambiente, com essa autoridade diante na sua cidade. E as pessoas identificam isso. Nós acabamos de ler que as pessoas falaram, nossa, com que autoridade essa pessoa nos ensina? Só que aí alguém relembrou, falou, mas esse cara não é Jesus? Aquele que cresceu aqui? A gente conhece a mãe dele fica aqui, mora ali na rua de baixo. A gente conhece os irmãos, a gente vivia com os irmãos dele, as irmãs dele. E as pessoas começaram a não honrá-lo e começaram a ter um coração duro, porque eles simplesmente encontraram ele como, é um de nós. A gente viu, e quantas vezes a gente não faz isso, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas essa pessoa aí, nossa, eu conheci esse menino, eu conheci quando criança, imagina. Agora está fazendo determinada coisa, a gente conhece. O Leandro eu conheço de quando era líder do MAG, há 20 anos atrás. A gente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado de não receber. A gente pode ser privado de receber algo quando a gente não recebe com honra e a gente não está com o coração aberto diante daquele que está para nos dar uma mensagem. A gente pode ter esse coração na nossa célula. A gente pode olhar e falar, nossa, mas nosso líder, mas esse meu líder, o cara fala todo errado. A mulher fala nada com nada. E a gente vai criando um ambiente em que nós temos um coração duro. Nossa, mas fulano que vai ministrar, fulano que vai pregar, mas... Porque isso não acontece só com Jesus. João, você consegue pôr para mim Lucas 10, 4? Do 4 ao 12. A gente tem um exemplo de quando Jesus envia os discípulos. Durante o momento do seu ministério, Jesus prepara os discípulos para enviá-los. Ele separa eles de 2 em 2 e envia eles para que eles possam curar, para que eles possam expulsar demônios, para que eles possam ministrar o reino de Deus. E ele dá algumas sugestões e dá algumas orientações para eles. E ele vai dizer assim, a partir do verso 4, a gente vai ler até o verso 12. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não deis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pela rua e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E o 12, diga-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E Jesus sabia que algumas pessoas, algumas casas, algumas cidades receberiam aqueles discípulos. E aceitariam a paz, e aceitariam com o coração disponível a mensagem enviada por eles. Mas o Senhor sabia que em outras localidades, em outros ambientes, o coração estaria endurecido. E as pessoas não receberiam. Todas essas pessoas, da mesma forma, Jesus enviou essas pessoas, enviou os discípulos, tendo em mente que eles fariam coisas maiores do que Jesus mesmo tinha feito. Mas as localidades que não receberam os discípulos também foram privadas de receber a manifestação da graça de Deus, de receber a manifestação da sua misericórdia e a manifestação da sua palavra e dos mistérios de Deus em nós. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque quando nós temos um coração duro, quando nós temos um coração que não está disponível a ouvir e que vem impedimento em tudo, e que vem impedimento em quem está falando, e que não leva em consideração... Você tem que levar em consideração a palavra de Deus. Se alguém está falando para você com base na palavra, por meio do Espírito Santo, receba isso em nome de Jesus. Nós não cremos, aqui eu sei que eu falo isso e eu sei que o Leandro não vai me corrigir depois, em pessoas
uns super-heróis. O Leandro não é o apóstolo. Ainda não, a gente vai ser um dia, nós vamos ter toda a nossa vida nele, e naquele dia nós teremos o nosso caráter completamente perfeito. Mas nós não cremos não apenas o profeta, eu creio profundamente que nós somos abençoados através de uns dos outros. E às vezes a gente está esperando uma oração poderosa. Eu já encontrei pessoas que queriam oração, chegava, mas eu queria uma oração de um pastor, porque eu preciso de uma oração mais potente. Né? Imagina, vai ser uma oração de um diácono, vai ser uma oração de um membro qualquer. Imagina, nem tá em ministério quer fazer. A gente não crê dessa forma. Nós cremos que a palavra de Deus, que o reino dele é estabelecido em cada coração. É estabelecido na minha vida, é estabelecido na sua vida, independente daquilo que a gente faça, independente de qual é a nossa função no reino, o reino de Deus se manifesta através de todos. Por isso que o nosso coração tem que estar aberto, por isso que o nosso coração tem que estar disponível, porque senão nós vamos ser uma terra dura, onde não recebe, onde a semente cai e a palavra de Deus diz que é Satanás, Jesus fala, que é Satanás que retira isso, e a semente não é gerada em nossos corações. E a semente não tem fruto em nossos corações, porque nós estávamos com o coração duro. Jesus vai continuar a explicar no verso 20, a falar sobre o segundo terreno. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. A gente tem um solo que já tem alguma coisa, mas ainda assim é um solo muito raso. Ainda assim é um solo muito inconstante, que tem terra, mas também tem muita pedra. Que tem alguma porção de terra para que cresça, mas tem muita pedra que impede que gere raiz, para que a palavra realmente gere frutos. O Senhor nunca nos enganou a respeito das dificuldades que nós vamos passar. E é por isso que tudo aquilo que está em nosso coração deve ter raízes fortes. Porque eu tenho certeza e eu sei que eu estou falando não é profecia, não é revelação, mas é uma realidade das nossas vidas. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por momentos de dúvida. Você vai passar por momentos que você vai temer. Você vai passar por momentos que você vai se entristecer. E se a semente plantada em nós, se a palavra plantada em nós não tiver raízes, nós logo vamos cair. A gente vive em São Paulo e a gente teme quando tem muita chuva, né? Porque apesar de árvores tão grandes, a gente sabe que a nossa cidade é cheia de concreto, né? Então, por mais grande que possam parecer, as raízes não estão fortes, não estão firmes. E a gente, todo verão, nós temos chuva, passa o vento, e o que acontece com as árvores? A gente tem um monte de árvore no chão, a gente fica sem luz e tudo. Porque as raízes não estão fortes. Lucas 6:46, pode para mim, João, também. A gente vai ter um exemplo de o perigo de a gente não ter raiz forte, ou de a gente não ter um alicerce forte. Essa é uma parábola também, de Jesus falando sobre a casa na areia e a casa na rocha, certo? 6:46 diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande ruína daquela casa. Existem duas referências aqui, que a gente se aproxima de raízes, que a gente aproxima, que é de alicerce. Eu
gosto de pegar essa referência de Lucas, porque nos outros livros onde a gente tem essa parábola, fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, né? E a gente imagina, pelo menos eu quando era criança imaginava, que a pessoa lá ia construir a casa na areia mesmo, né? Então pegava lá, tentava montar lá o tijolo, a madeira, colocava na areia e o outro, eu falava, gente, isso com certeza, isso não era uma boa ideia, né? Mas Lucas demonstra, Lucas com a sua, talvez o seu aspecto acadêmico, ele dá um pouquinho mais de detalhe. Não é simplesmente uma escolha de terreno. Essas duas casas podem estar uma do lado da outra. Só que existe uma diferença entre você construir alicerce e você ir lá se dedicar, cavar, busca ali alicerce. Eu não entendo de engenharia civil, mas eu já ouvi falar sobre como é importante a fundação. Como se o prédio tem 100 metros para cima, ele tem que ter um alicerce gigantesco embaixo. E é algo que geralmente não é visto. Ninguém vê o alicerce de um prédio. Você chega e você está crendo profundamente que todos os certificados, toda a vigilância está funcionando. Ninguém vê, você não sabe de um prédio que você está, quais são os alicerces. Porque isso é debaixo da terra, isso é no sutil. E é muito próximo isso das nossas vidas. Aquilo que é o alicerce da nossa vida, as raízes, muitas vezes é aquilo que a gente não se vê no coletivo. Porque o que sustenta as nossas vidas, o que nos dá alicerce, é o nosso secreto com o Senhor. É como a gente está lá em casa. Aqui pode ser tudo maravilhoso. Eu já também conheci muita gente que, quando vinha me falar que, não, eu estou indo embora. Eu falei, gente, mas está indo embora? Eu não estou aqui com todos os dias. Porque eu estou vendo o visível. Eu estou vendo quando a gente está junto, quando ela está perto de mim, quando ela está aqui na igreja. Mas o alicerce, a raiz, está concentrado no nosso secreto, está concentrado no interior do nosso coração. Os sentimentos do nosso coração que nós deixamos aflorar, ou aquilo que só você, sabe as coisas que passam no seu coração. Nem seu melhor amigo, nem seu marido, nem sua esposa, muitas vezes sabe tudo aquilo que passa. Se você não verbalizar, você pode ter pensamentos absurdos que estariam no seu coração, porque isso é o nosso interior, e é aí que estão as nossas raízes. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós vamos ter essa semente que até germina um pouco. A pessoa até sai, a pessoa até floresce um pouco. Mas na primeira chuva, na primeira dificuldade, isso não vai dar certo. Terceira semente. Um solo disputado com espinhos. Verso 22 vai dizer assim: e o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Ela fica infrutífera. O Senhor está nos lembrando aqui de como é perigoso nós termos um solo e um coração dividido. Um solo que quer gerar uma semente boa, mas nesse mesmo solo tem espinhos. Mas nesse mesmo solo tem outra planta, outro ser, pegando ali nutrientes e tudo mais. Jesus sempre vai nos dizer que o nosso coração deve ser dedicado 100% a Deus. Em Mateus 6, nós estamos cansados de ouvir, e nós sabemos alguns de cor, por exemplo, 36, que é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Esse contexto é um contexto que Jesus está falando, você não pode servir a dois senhores. Porque aqui, Jesus está falando sobre as preocupações do mundo e o nosso desejo por riqueza e por esse mundo aqui. E nós não podemos ter dois senhores, nós não podemos ter um coração dividido entre o Senhor e o meu Deus e entre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio para esse mundo aqui. É claro, gente, a gente sempre vai falar que todos os nossos projetos, sonhos, planos, nós falamos sobre isso. É nossa responsabilidade correr atrás, a gente ser o melhor profissional, a gente ser o melhor naquilo que o Senhor nos deu como condição, nos nossos dons, na gestão da nossa casa, gestão das nossas finanças, de tudo. Mas isso em maneira nenhuma pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. O meu desejo por enriquecer ou por ter ou pelas minhas preocupações do meu dia a dia não podem tomar o lugar da confiança que eu coloco em Deus. Em Mateus 6 vai dizer que as aves, elas não plantam, elas não semeiam, mas mesmo assim o Senhor atende elas. E por causa disso não tem por que a gente se preocupar de maneira tão demasiada.
Mas nós devemos confiar em Deus e descansar em Deus. Se o nosso coração estiver muito tomado pelas nossas necessidades atuais, pelas nossas necessidades aqui, nós podemos ter um problema, porque isso vai sufocar, né? Estava dando uma olhada nesse sentido mais amplo da palavra sufocar, tem a ideia mesmo de estrangular, de tirar o ar. Quando nós temos esse coração que está tomado por tantas outras coisas, eu estou ali no meu momento devocional, mas eu estou preocupado com o que eu vou fazer quando eu sair de casa, ou eu estou vendo a notificação do meu celular que tem uma outra, que está me trazendo uma outra informação. E isso é um perigo para os nossos dias atuais, de que toda a nossa agitação, tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, impeçam o florescer e o frutificar da palavra de Deus em nossas vidas, da mensagem de Deus em nossas vidas. E aí, caminhando para o final, nós temos a quarta e última terra. A partir do verso 23. Vai dizer assim: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Existe o solo em que o fruto dá resultado, em que a semente dá resultado. É um solo disponível, é um solo que é profundo, é um solo que não tem outras coisas disputando e não é um solo duro. E para te dar ainda mais uma característica desse solo, eu queria a linguagem de Lucas também para essa mesma parábola. Você pode pôr aí para mim, João? Lucas 8:15. Nós vamos ler a mesma parábola, o mesmo verso de Jesus, na versão de Lucas. E Lucas diz assim: ao que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Tem uma outra versão que diz: ouvindo a palavra com coração honesto e bom. Este é o coração, e esse deveria ser o meu e o seu coração para aquilo que a gente recebe. Amém? Um coração que ouve com honestidade, com abertura. Um coração que não está preocupado porque eu estou ouvindo talvez algo que eu não queria ouvir, porque às vezes essa é a nossa sensação. Eu já estive em alguns ambientes que eu ouvi algo que eu sei que estava falando comigo, que era o que eu precisava mudar, e eu não estava sendo legal ouvir aquilo. Mas é necessário muitas vezes. E como o nosso coração precisa ter essa característica, um coração bom e um coração sincero, que ouve a palavra de Deus, que entende aquilo que nós precisamos transformar, que entende aquilo que nós precisamos mudar no nosso dia a dia, e é este coração, é este solo que gera fruto, E eu gostei muito dessa referência de Lucas 8. Frutos frutificam com perseverança, frutificam com constância, frutificam de maneira perene, de maneira contínua, porque é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer que o nosso solo seja como o segundo, que frutifica, mas é raso. Então vai lá, frutifica uma outra flor, passa um vendaval e leva aquilo embora. Talvez depois, aquela outra semente frutifique ali. E a pessoa fica nessa oscilação eterna. Não é isso que o Senhor deseja para nós. O Senhor deseja para nós que nós frutifiquemos com perseverança. Que nós frutifiquemos de maneira constante. Mas isso está separado para os corações que são honestos e bons. São os corações que estão disponíveis a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a sua mensagem, e é nesses corações que o Senhor se revela. É nesses corações que o Senhor mostra. É nesses corações que o Senhor dá uma direção. É nesses corações que o Senhor comunica. É nesses corações que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém? Eu queria que o Silas, se pudesse já subindo, eu queria ler com vocês um último trecho. E aí eu queria que vocês abrissem comigo. Em Atos 16.
Atos 16, a gente vai ler a partir do verso 11. Opa. Não, desculpa, a gente vai ler a partir do verso 13. É a história da conversão de uma pessoa. De maneira muito simples. Atos 16, 13, diz assim: no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E, sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. Por isso, o Senhor lhe abriu o coração para conhecer as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai, permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso, ou nos constrangeu a isso. Eu gostei muito desse exemplo. Enquanto eu pesquisava sobre o tema, já era algo que eu estava pensando há um tempo. E quando o Lê fez esse convite, achei que fazia sentido. E a gente tem uma ideia na mente e a gente vai procurando referências. Eu fui ouvir o que outras pessoas diziam, o que outras pessoas que eu considero que recebo com o coração aberto estavam falando sobre o assunto. E teve um contexto que essa pessoa leu essa passagem de Lídia. Uma passagem que eu confesso para você, eu não lembrava. Mas que revela algo muito maravilhoso para as nossas vidas. Os discípulos, os apóstolos estavam naquele ambiente, eles foram para aquela cidade e eles estavam conversando com algumas mulheres. Mas uma dessas mulheres, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, estava dando uma pesquisada que eram coisas caríssimas. Tiatira era uma cidade que talvez você se lembre das cartas para as igrejas em Apocalipse. Tiatira está lá. E era uma cidade muito rica. As pessoas diziam porque era uma cidade que tinha muito comércio, que tinha muita troca. São Paulo tem bastante gente rica, certo? Por quê? Porque a gente está aqui com centros comerciais, centros financeiros e tudo mais. Tiatira era uma cidade dessas. E ela vendia tecido de púrpura, que dentre produtos ali era um tecido caríssimo. E essa pessoa, a palavra de Deus diz, antes de tudo, olha que maravilhoso, ela ouvia com atenção os discípulos e ela era temente a Deus. Mas se a gente for prestar atenção, meio que ela não era batizada ainda, ela não tinha tido contato com o evangelho, mas ela já era temente a Deus. Ela já tinha entregado o seu coração, ela já estava com o coração completamente disposto. E a Bíblia vai dizer que no final do verso 14, diz: o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Quando nós temos o nosso coração dedicado ao Senhor, quando nós estamos com o coração disponível, o Senhor faz. O Senhor faz. Tudo aquilo que nós fazemos em nossa comunidade, todas as nossas células, todos os nossos encontros, nós procuramos nos preparar e nós temos a consciência de que quem está responsável por alguns momentos deve se preparar muito. Eu converso muito com os meus amigos que a gente precisa se preparar, vocês precisam estar prontos aqui quando a gente vai ministrar o louvor através da música. Mas eu creio profundamente que não são eles que fazem isso. Que se você sair daqui transformado, se você sair daqui avivado pelo Senhor e cheio do Espírito Santo, não foi porque eles acertaram o acorde. Não foi porque o Leandro falou a coisa certa. Foi porque o Senhor fez. Naquela experiência de Lídia, o Senhor abriu o coração, o Senhor permitiu que o coração dela fosse aberto e disponível e entendesse aquilo. Talvez tem tantas coisas na sua vida que você busca entender melhor, que você busca ter um contato melhor e mais profundo. O meu convite para você é: abra o seu coração. Abra o seu coração. Senhor, eu estou aqui disposto. Tem talvez algumas coisas que eu não entendi. Tem talvez coisas que eu não estou experimentando como eu deveria experimentar. Mas quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, nós acima de tudo somos tementes a Ele, entendemos quem Ele é, entendemos a beleza daquilo que Ele fez em nossas vidas. Quando o nosso coração nós nos rasgamos internamente dele, ali Ele pode fazer, ali Ele faz.
Porque ali, neste ambiente, nós temos uma relação conjunta. Eu tenho absoluta certeza que se uma pessoa que você ama muito faz algo e vai ao seu encontro de uma maneira muito intensa, você vai ser a primeira pessoa por amar tanto essa pessoa também, se colocar à disposição. Se você receber um convite de uma maneira muito grande, de um bom convite de um amigo seu, eu tenho certeza que você vai se dedicar a estar lá. Porque você está no relacionamento com quem você ama. Se você colocar o seu coração à disposição do Senhor, abrir o seu coração em todos os ambientes que você estiver, no seu dia a dia, nos nossos encontros, na sua célula, o Senhor pode e vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Porque o nosso coração está aberto. Porque o nosso coração pode se aproximar desse de Lídia. E Lídia foi batizada. Olha que beleza, junto com as pessoas de sua casa. O Senhor faz a obra por completo. O Senhor transforma a obra por completo, as nossas vidas por completo. E a partir daquele momento, olha como ela considerava tanto aqueles discípulos. Ela suplicou, fiquem aqui na minha casa, fiquem aqui nesse ambiente. Lembra daquelas pessoas que talvez não receberam bem outros discípulos? Lídia foi completamente diferente. Lídia falou, não, vocês são bem-vindos, e se quiser vocês ficam mais. Vocês são bem-vindos aqui, eu quero estar com vocês. Porque o coração dela estava disponível, o coração dela estava pronto. E que esse seja o meu e o seu coração nesses dias, meus amigos. Nós entendamos que algumas coisas dependem de nós. Às vezes a gente está esperando de uma referência, está esperando de uma determinada pessoa, de um tipo de igreja, de um tipo de evento, de um tipo de entretenimento aqui. Não. Está muito mais na conta do nosso coração e da nossa relação com Deus do que no exterior, do que quem está falando com você. Vale muito mais o nosso coração. Feche os olhos onde você está. Queria que os meus amigos viessem aqui em cima também.